Vamos lá, exercício parte 6, comento compressível, tá? Exercício 10, eficiência isentrópica de um compressor. Então, ó, um compressor adiabático admite ar a temperatura de 25 graus Celsius, 298 Kelvin e a pressão de 101,3 kPa, com uma vazão volumétrica de 3,6 m3 por minuto. A razão de compressão vale 7,5 e a eficiência isentrópica do compressor é de 87%. Para o ar, considere K igual a 1,4 e mol do ar 28,97 kg por kmol. O calor específico deve ser avaliado a temperatura média. Letra A. Determine a temperatura de saída do ar em Kelvin em processo isentrópico. B. Calcule a vazão máxima em kg por segundo. C. Qual é a potência do compressor em um processo isentrópico em kW? D. Determine a temperatura real na saída do compressor em Kelvin. E. Calcule a potência real do compressor em kW. E qual é a vazão volumétrica em metro cúbico por minuto. Tá? Bom, só não consegui ler se era na entrada ou na saída, que eu já não me lembro mais, tá? Depois eu leio aqui no último item lá. Letra A. Determina a temperatura de saída do ar em Kelvin em um processo isentrópico. Então, ó, nós podemos usar essas relações para o processo isentrópico, tá? Relação entre temperatura e pressão, tá? T2S é igual sobre temperatura de 298, e a razão entre as pressões é 7,5, tá? Tem o valor de K. Temperatura isentrópica na saída do compressor é de 529,9 Kelvin. P. Calcule a vazão máxima em kg por segundo. Tá? Pressão vezes vazão volumétrica é igual a vazão máxima vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura T1 sobre o mol do ar. Tá? Foi dada a vazão volumétrica na entrada, tá? O item F pede a vazão volumétrica na saída. Tá? Eu não tinha me atentado a isso. Tem a pressão na entrada, vazão máxima, né? Tem os valores aqui, a temperatura, mol, a vazão máxima é de 0,07107 kg por segundo, ok? Letra C. Qual é a potência do compressor em um processo isentrópico em kW? Tá? Temperatura média. Temperatura entre o ponto 1 e o ponto 2S, que dá 413,95 Kelvin. E o calor específico, avaliado a temperatura média, vale 1015 Joule por kg Kelvin. E aí a potência do compressor é a vazão máxima, vezes o calor específico, vezes a diferença de temperatura. Tá? Fazendo os cálculos, tá? Ó, a vazão máxima está em kg por segundo, esse calor específico está em Joule por kg Kelvin e a temperatura está em Kelvin. Esse resultado aqui vai dar em watt, tá, pessoal? Aí, dividido por 1000, o resultado dá 16,73 kW. D. Determina a temperatura real na saída do compressor em Kelvin. Bom, deixa eu só voltar um detalhe aqui. Ó, a temperatura isentrópica na saída deu 529,9 Kelvin. Tá? Se a temperatura isentrópica deu aquele valor, praticamente 530, é óbvio que a temperatura real, tá, deve ser maior que aquele valor. Então vamos supor 560, uns 30 o valor médio, 429 Kelvin, a gente calcula o calor específico a pressão constante, que dá 1017,1 Joule por kg Kelvin. A eficiência isentrópica é a potência do compressor em processo isentrópico dividido pela potência real. Tá? As vazões seria a vazão máxima vezes o CP em um processo isentrópico vezes o T2S menos T1 sobre a vazão máxima vezes CP vezes T2 menos T1. Então, a vazão máxima, as duas vazões máximas cancelar-se-ão, e aí a gente tem a eficiência isentrópica do compressor, tem os calores específicos e a gente tem a temperatura T2S, temperatura T1 e acha o T2' ao fim do primeiro processo iterativo. Dá 564 Kelvin, esqueci de colocar o K aqui, é 564 Kelvin. O erro, tá? 564 menos 560
dividido por 560 vezes 100 dá um erro de 0,714%. Tá? Já é um erro menor que 1%, então beleza. E aí, letra E, calcule a potência real do compressor. Tá? A potência real, podemos considerar que a temperatura é de 564 Kelvin. Tá? Temperatura real na saída do compressor. A eficiência do compressor é a potência entrópica sobre a potência real. Temos a eficiência isentrópica, temos a potência isentrópica e a gente acha a potência real que dá 19,23 kW. Ok? E letra F, qual é a vazão volumétrica na saída do compressor em metro cúbico por minuto? Tá? Vamos usar a equação dos gases ideais na saída. Tá? Aí temos a pressão. A pressão na saída é 7,5 vezes a pressão P1, 101,3, vezes a vazão volumétrica na saída, vezes a vazão máxima, que é a mesma, 564, que é a temperatura na saída, tá? O R barra é o mol do ar. Convertendo, tá? Esse resultado aqui vai dar em metro cúbico por segundo, multiplicado por 60, vazão volumétrica na saída dá 0,9085 metros cúbicos por minuto. Beleza? Então tá aí o exercício.